Oi, mulher, bom dia, tudo bem? Estou gravando no carro porque são 8h30 aqui, são 2 horas a menos que no Brasil e a gente está indo para a igreja, que a gente precisou fazer exercício físico hoje de manhã cedinho e por isso que eu estou gravando no carro. No dia de hoje, dia 6, a autora nos convida a refletir sobre armar-se. Isso significa que esses 40 dias que nós estamos vivendo é como se nós estivéssemos em uma guerra do nosso corpo, né, a fim do nosso desenvolvimento espiritual. Então, nessa batalha que nós estamos vivendo, haverão muitos obstáculos, haverão muitos desafios e por isso a gente precisa se armar para estar preparado quando os desafios vierem. Em Efésios 6, de 10 a 12, nos diz: finalmente sejam fortes no Senhor e na força do seu poder, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos desta escuridão presente, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A autora nos diz que quando ela começou a escrever esse livro, que primeiro ela havia lançado o desafio informalmente no Facebook, depois o desafio foi um sucesso e ela escreveu o livro com todos os direcionamentos. E ela nos comenta aqui que quando ela começou a escrever o livro, tiveram vários obstáculos, várias dificuldades que a impediam de seguir em frente. Eu me lembro quando eu era pequena e a gente ia à igreja aos sábados à noite, frequentemente o meu pai ficava doente antes da gente ir para a igreja. E como eu era criança, minha mãe não dirigia meus irmãos tampouco, era um desafio. E isso justamente era o diabo tentando influenciar para a gente se aproximar cada vez mais de Deus. Aqui a autora nos diz que o Satanás, ele não gosta quando a gente se aproxima de Deus. E na maioria das vezes ele não está prestando atenção na gente, enquanto a gente estiver preso no pecado e lutando na nossa ansiedade, na nossa mente, nos nossos rancores, no nosso ódio, ele vai estar feliz, então ele não vai estar interferindo na nossa vida. Mas a partir do momento que a gente busca estar mais próximo de Deus, que a gente busca estar vivendo a palavra de Deus, aí ele desperta e vai tentar criar obstáculos na nossa vida. Aqui ela nos diz alguns pontos que quando a gente está próximo de Deus, ele vai acabar influenciando, como conflito com amigos, aumento no discurso interno negativo. A gente vai começar a se cobrar mais, a gente vai acreditar que não está funcionando o que a gente está fazendo, que por mais que a gente está próximo de Deus, a gente pede para Ele, mas Ele não está nos ouvindo. Mas muito pelo contrário, Ele está trabalhando nos bastidores. Como nós vimos aí no dia 1, o fruto, para ele ser colhido, ele precisa estar maduro. E se ele não foi colhido ainda, é porque Deus está trabalhando em nós. Ele está buscando que a gente se amadureça, ele está buscando que a gente cresça e esteja cada vez mais próximo dele. Quando você começou o seu jejum de 40 dias sem açúcar, você pode ter antecipado a tentação, mas talvez não tenha esperado o próprio tentador. A boa notícia é que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Cada dia, enquanto você se volta a Ele em vez da comida, o Espírito de Deus lhe dá força que aquelas calorias vazias nunca poderiam. À medida que você se volta a Ele, Ele se move para o seu coração, para o seu lar e para a sua cidade. Então, é muito importante prestar atenção, porque além da nossa dependência do açúcar, a gente também, vai estar incomodando o inimigo. Então, são dois pontos importantes que possivelmente aconteceram
estão acontecendo ou irão acontecer nesse desafio de 40 dias. Que é irritação com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua família, com o seu pai, com o seu filho e também maus entendidos com colegas e vizinhos. Então é muito importante que a gente esteja vigilante, porque isso pode acontecer com mais frequência. Então a gente precisa estar atento antes mesmo dessas situações elas acontecerem, porque quando isso acontecer, a gente precisa parar, respirar, refletir, não dar a resposta emocional no momento, porque a gente pode acabar ferindo a outra pessoa e depois nos arrependermos do que dissermos. Então é importante que nós estejamos armados para essa batalha. Se for o caso, anime-se. Por quê? Porque o diabo não está feliz que Deus esteja ocupando o lugar que ele lhe pertence no centro da sua vida, que é através da ansiedade, através da gula, através do pecado, através das coisas mundanas. Em 1 Pedro 5:8, diz que o diabo anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Quando você estava enchendo o rosto, se confortando com a comida, em vez de voltar para o Consolador, o diabo não dava atenção a você. Mas agora que você está alerta, que você está atento, que você está dedicado, que você está se abdicando por um período do açúcar para aproximar-se a Deus, agora quem está alerta é o Satanás. Mas, felizmente, Deus está conosco.